Por que será que barcos custam tão caro? Aqui no Minuto Náutico, toda semana a gente traz um vídeo novo sobre barcos, motores, equipamentos, assuntos náuticos. Eu sou Márcio Dottori. Se você quiser entender um pouquinho do valor de um barco, fica comigo até o final desse vídeo. Uma lancha dessa de 19 pés de verdade, né? Bico de proa, espelho de popa. Então, às vezes, ela parece até uma 21, que antigamente se mediu os barcos, espelho de popa, bico de proa. Então, é uma 19 pés grande. Quanto custa uma lancha dessa? Mais de 200 mil reais. O que é? Tudo bem, isso aqui é uma lancha feita sob encomenda, de alumínio soldado, fora de série, mas uma lancha de 19 pés, um pouquinho menor, de passeio, que é um barco um pouco mais simples que essa de pesca, você não vai pagar menos do que 150 mil reais, motor, 100 HP pelo menos aí. Por que o barco é tão caro, né? 150 mil, 200 mil reais, uma lancha desse tamanho, você compra um SUV, compra algumas picapes intermediárias, você já paga esse valor aqui. Pois é, né? Primeira coisa, economia de escala. Isso aqui é feito quase que artesanalmente. Não tem um robô que faz barco. Raríssimos estaleiros têm robô na linha de produção. Barco depende de mão de obra, precisa bastante gente. Para você fazer um barco, fazer, cuidar, manter o barco, são mais ou menos em torno de quase 8 pessoas. Cálculo um pouquinho menor, mas vamos pôr 8 pessoas para cada barco produzir. Precisa de mão de obra. Mão de obra custa dinheiro. Quando você fabrica um carro, você fabrica milhares, vários por dia. Barco não. A produção é seriada, sim, mas não é alta produção. Mesmo um barco de alumínio tem molde, gabarito, você tem que pôr tudo lá e soltar. Um barco de fibra tem molde para fazer a fibra, para laminar, fazer todo o barco lá. Não é um processo rápido. Não consegue fazer um barco que nem a gente faz um carro. O carro pode ter até mais acessórios, mas um barco demanda muito tempo, demanda mão de obra. Isso daí encarece também. O motor, esse aqui é um motor de 90 HP, mas o motor hoje de 115 HP, vou mostrar aí, custa mais ou menos o que custa um carro de entrada, 75 mil, por aí, motor de 115 HP, o 90 é um pouco mais barato. Um 115, que é uma potência média, que vai de lanchas de 19 a 21 pés, só o motor custa 70, 75 mil reais, o preço de um carro. Por quê? Porque também não se fazem tantos motores náuticos de popa quanto você fabrica motores para carro. O processo é mais demorado. Além do que, isso aqui vai na água, né? Não é só o motor, é o motor e a propulsão, o hélice, a transmissão para o hélice, tem tudo isso daí. E trabalha na água. O carro não trabalha na água. Tudo que você põe na água, e se for água salgada, aí é outra história. É aço inox, alumínio, componentes que têm que resistir ao sal, à água. É bem diferente, né? Estou falando só de motor agora. É motor especial. Esse motor aqui é o Yamaha 115 HP. Custa mais ou menos o preço de um carro compacto de entrada completo, né? 75, 70, 75 mil. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Depende do estado, ICMS e tal. É um valor, né? Relativamente alto. É importado. Apesar que a Yamaha é o único fabricante de motores no Brasil. Até 90 HP a produção é feita em Manaus. Alguns modelos menores continuam importados. A importação também encarece o preço. Tem o motor, a rabeta, transmissão, hélice, não é só um motor, tem toda a propulsão também. Por que um barco custa tão caro? Bem, uma lancha dessa daqui já é uma lancha com cabine, dormem 4 pessoas, tem cozinha, banheiro. Carro não tem nada disso, né? É um pequeno hotel flutuante, então você tem mais conforto. Pode um barco desse e na costa brasileira inteira. Você tem uma mobilidade muito maior, né? Tamanho muito maior. Isso aqui também custa. Motorhome também custa. Mas barco é mais caro que motorhome, porque barco está na água. Tem que ser mais resistente às intempéries, maresia, não pode entrar água dentro. O que mais tem um barco desse para custar caro? Uma carreta dessa, olha o tamanho de uma carreta dessa, madeira, maciça, carro não tem carreta, barco tem carreta, joga preço um pouquinho para cima. Mas carro não precisa de aço inox. Pode ter alumínio. Barco tem que ter aço inox ou no mínimo alumínio para resistir à corrosão. Barcos usados no mar principalmente, mas quase todo barco, mesmo de água doce, tem componentes de inox. Por exemplo, isso aqui, ó, essa peça par, né, com a ponta superior recurvada, chama-se turcos, feitos sob medida de aço inox para esse barco para suportar o caique, o barco de apoio.
tem que ser aço inox. Isso aqui é caro. Fazer sob medida é caro. Como os aviões, os barcos têm flaps também para equilibrar, melhorar, controlar a navegação. Flaps de aço inox. Pode ser alumínio, mas muitas vezes são de aço inox. Peças caras. Cilindros hidráulicos. Tem bombas hidráulicas aqui. Peças também de metal, de bronze, leme, hélice. Essas peças são caras. Metal, bronze, usa cobre. O eixo de 2 polegadas de aço inox. Muito especial, 316L, uma especificação que não vai enferrujar, não vai ter corrosão. Caro. Para impulsionar uma lancha dessa daqui, usa um motor a diesel, Mercedes, motor adaptado. Hoje a Mercedes não faz mais motor para barcos, mas um motor desse aqui, só a parte de preparo do motor para ser refrigerado por água salgada custa mais de 100 mil. Só essa parte, fora o motor em si, fora o reversor. Tem muitos itens, né, que no barco encarece o preço. Os eletrônicos, o carro já vem com multimídia. Você pode usar seu celular no carro, né? Pega seu celularzinho lá, põe no painel, acabou, funciona. A parte de navegação do barco até funciona no celular, mas você tem que ter mais equipamento. A sonda que dá profundidade, depende de como você navega, você tem que ter um radar. Então não é só a tela do GPS, né? Uma tela que normalmente hoje tem 7, 9, 12, 16 polegadas, bem maiores, bem mais sofisticados. Os eletrônicos de navegação. Barco, você tem que ter um material de salvatagem, você tem que ter colete, você tem que ter âncora, extintor, não tem mais extintor para carro. Barco você tem que ter um monte de extintor, dependendo do tamanho do barco. Foguetes, artefatos pirotécnicos para chamar, pedir socorro. Tem muita coisa. A âncora precisa de guincho, aí vai somando. Isso daqui é um 30 pés. Uma lancha de porte 30 pés, você precisa de um barco auxiliar, tanto para socorro, se acontecer uma emergência, quanto para você desembarcar nas praias e tal. O carro não precisa disso. Não precisa de ter outro carro dentro dele. Só talvez um motorhome que você reboque um carro atrás. Mas uma lancha, você tem que ter um barquinho auxiliar. Isso aqui custa dinheiro também. Você tem um barco auxiliar, um motor de popa auxiliar, né, mais alguns componentes que você usa aqui dentro. Então, isso aqui também carece. É mais um barco dentro de um barco. Lanchas com 2 motores. Essa lancha aqui tem 35 pés, aproximadamente 10 metros e meio. 2 motores a diesel, cada motor tem 270 cavalos. Tem a rabeta, que é a propulsão, as 2 rabetas. Cada rabeta tem seus hélices, são hélices especiais contrarrotantes. Cada um gira para um lado, para não puxar, não deixar o timão, a direção pesada. É sofisticado isso aqui, né? Uma transmissão sofisticada. A cabine dessa lancha é muito legal, tem gerador, tem ar-condicionado, então já é um barco perto dos seus 2 milhões, mas tem muita coisa aqui dentro. Realmente é uma casa, um apartamento que você pode levar para qualquer lugar que tenha água no Brasil. A água acima de 1,5 metro, isso aqui navega. Carro você não faz isso daqui. E aí tem a parte de laminação, tem os eletrônicos. Então quanto maior o barco, mais sofisticado é. Isso aqui eu dei um exemplo de uma 30 pés, 9 metros para uma lancha de 10,5 metros. Como é que muda o barco, né? Muda a motorização, muda a cabine, muda tudo. E muda o preço também. Agora, uma coisa interessante e curiosa. Uma lancha de 21 metros, na faixa de 70 pés, demanda, para ser construída, o mesmo número de horas homem que um prédio de 10 a 12 andares. Uma lancha de 21 metros, não é tão longa quanto um prédio de 10 andares, né? Teria uns 30 metros. Demanda tanta mão de obra como, e considerando que a mão de obra custa de 40% a 50% do preço da construção, a gente já vê porque também barco é caro, né? O barco é produzido, conforme eu falei, na mão, né? Artesanalmente, mão de obra cara. Então vai somando os produtos, tudo que se usa aqui tem que ser de alta qualidade. Pede talvez para a indústria aeronáutica, mas tem avião que não tem tantos componentes resistentes à corrosão como um barco, né? Um barco tem que ter componentes mais resistentes à corrosão do que um avião, a não ser que seja um hidroavião que pousa na água. Então o barco tem componentes mais resistentes ainda que os aviões. Mas os aviões são mais caros, né? Claro, o avião está bem acima, é outro patamar. Mas é isso. Juntando a economia de escala, os materiais necessários, a mão de obra vai agregando valor. É por isso que barco custa caro. Barco inflável. A gente pensa que barco inflável custa barato. Não custa. O tecido que alguns fabricantes usam, como esse Flexbolt aqui, é militar, extremamente resistente. Vai neoprene, poliéster, uma camada do material chamado Hypalon, é uma pele. Isso aqui dá uma proteção imensa contra os raios ultravioleta do sol, contra combustíveis. É um tecido usado pela Marinha, por exemplo. É caro, importado. Então, um barco inflável também custa caro, porque o material utilizado no barco inflável é exclusivo.
Muitos barcos infláveis são mais caros que lanchas de fibra. Principalmente desse tamanho aqui, né? 4,5 metros por aí. É um material muito sofisticado que é usado aqui. É um barco também que tem uma segurança absurda. Ele aguenta o dobro da capacidade de carga de uma lancha. Vamos supor, comparar com uma lancha de 5 metros que leva 5, 6 pessoas. Isso aqui, com 10 pessoas, não vai afundar. Não cabem 10 pessoas aqui, mas a capacidade de flutuação do barco inflável é imensa. Só um lembrete, uma característica aí. Aí tem motor, tem os equipamentos, tem carreta. Então, um barco inflável também custa caro. Um barco desse custa mais de 100 mil novo. Por isso, né? É material importado de alta qualidade e você não encontra em qualquer lugar um material desse. Um jet desse aqui da Yamaha FX Cruiser, moto aquática, custa uns 150 mil, talvez um pouquinho mais, depende, né, da configuração. É um preço de um carro, né, médio aí. Um carro que custa nesse preço você leva 5 pessoas, aqui você leva 3. Só que mesma coisa. Bom, não vou nem comparar com um carro, né? Vamos comparar com uma moto. O preço de uma BMW, depende da moto aí, né? Uma Harley, algumas motos japonesas mais sofisticadas. Mas uma moto leva 2 pessoas, isso aqui leva até 3 pessoas. Só que a grande diferença, novamente, é a economia de escala. Quantas motocicletas são fabricadas, quantos barcos são fabricados, quantas motos aquáticas são fabricadas, né? Aqui tem economia de escala que determina bastante o valor. Esse veículo aqui vai na água, é refrigerado com água doce ou água salgada, tanto faz. Motocicleta não tem essa característica, então tem que ser um motor muito mais resistente, tem a carreta, e aí vai, né? Mas acho que pesa realmente a economia de escala. Você faz muito mais motocicletas, automóveis do que barcos, pesa. Mas também pesa o material utilizado, onde vai ser utilizado o barco, o ambiente, as intempéries, tudo com barco, é muito mais rigoroso, não dá nem para comparar, você está na água ou você está em terra. Isso daqui também tem seu valor. Custa caro, não tem jeito. Com tudo isso, com material utilizado de alta resistência, alta qualidade, que determina também o custo de um barco. Mas você sabe que tem uma vantagem no final? O barco dura mais. Um barco bem cuidado dura mais do que um carro bem cuidado. Talvez menos componentes, né? Talvez componentes mais resistentes. Essa lancha aqui tem 21 anos. Carros de 21 anos trafegando não é tão comum assim, né? E tem lanchas aí com 30 anos navegando. Então, o fato do barco ser produzido com material de alta resistência também implica que ele dure mais. E claro, você paga mais, mas também dura mais. Então é outra característica dos barcos. Se você achou essas informações interessantes, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, aí você vai receber toda semana um vídeo novo sobre barcos, assuntos náuticos, tudo que é relacionado à vida a bordo.